partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, sexta-feira, 22 de agosto. E Santo Ângelo se prepara para uma tarde de calor. Hoje a previsão de até 30 graus e neste momento 29 graus. E aqui a gente aquece também o coração com mais um cafezinho missioneiro. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, começa agora o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Disse Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E hoje a gente recebe alguém que faz da educação o fio da sua vida. Rosa Maria de Souza, coordenadora regional da 14ª CRE, professora e gestora, escritora e com uma trajetória inteira dedicada a ensinar, aprender e transformar. Prof. Rosa, que prazer lhe receber. Seja muito bem-vinda ao Cafezinho Missioneiro. Boa tarde, Dani. Boa tarde também aos integrantes aqui dessa equipe maravilhosa da Rádio Novos Horizontes. E boa tarde a todos os ouvintes. Ah, legal, prof. É um prazer muito grande estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a trajetória na área educacional, mas especialmente em relação à atuação de agora. Falar um pouco na educação no âmbito regional, especificamente em relação à rede estadual de ensino nesse momento, que é a experiência que eu estou tendo desde 2 de setembro de 2019, através da função de coordenadora regional de educação. Prof, tem muita coisa na sua trajetória, né? Eu olhando lá seu currículo para fazer o nosso roteiro, e muitas coisas já realizadas, são desde 80, né? 4 décadas, é isso, prof? Na educação? Sim, eu comecei no magistério como estudante do Colégio Teresa Verzeri em 1983. E a formatura foi em 86 e a partir dali, com o ingresso no curso superior de pedagogia, comecei a atuação mais efetiva tanto na rede municipal de ensino quanto na rede estadual. Tive experiências também na rede privada, no Colégio Marista Santo Ângelo, numa época em que os irmãos maristas criaram o curso magistério, principalmente para a oferta dos juvenistas que estavam internos ali no Colégio Marista Santo Ângelo. E aí foi uma experiência maravilhosa, era um curso temporário e ali eu tive uma atuação também. Na antiga Fundames, hoje URI, há muito tempo, a nossa universidade, também tive uma experiência com o magistério de férias por vários anos e também substituindo a professora de legislação da educação, a nossa querida, saudades dela, já não está mais conosco, a Velci Machado. Fui substituta da professora Velci também. Sim. Nessa disciplina de legislação da educação, que é onde, desde que eu concluí o curso magistério no Colégio Teresa Verzeri, me chamou muita atenção essa disciplina. E eu tenho uma paixão muito grande por legislação e, claro, na área da educação, eu comecei a me aperfeiçoar, a fazer muita leitura, muito estudo. E assim eu fui trabalhando ao longo de toda a minha vida, praticamente, quando estou em sala de aula, com a disciplina de estrutura e funcionamento do ensino, que basicamente envolve aspectos legais da legislação da educação brasileira, e também com didática geral e planejamento. Mas o foco maior de toda a minha trajetória foi o trabalho na parte da legislação. Sensacional, prof. Que legal, assim. Eu fiquei olhando, porque eu também sou uma licencianda, né? E um dia, quem sabe, se Deus permitir, pretendo trabalhar com gestão escolar. E fiquei olhando ali, nossa, quanta coisa legal que a senhora já fez. O que lá no início te levou para a educação, prof? Qual foi o bichinho que mordeu? Pois é, eu tenho uma história muito legal, eu acho, porque é também de superação. Na época, nós não tínhamos educação pública que ofertava o curso magistério. E o meu pai, ele trabalhava no Hospital Santo Ângelo, onde as Irmãs do Sagrado Coração de Jesus também atuavam e eram responsáveis pelo Hospital Santo Ângelo. E ele era auxiliar de enfermagem
enfermagem, aprendeu tudo lá. Começou como porteiro no hospital, aprendeu e ficou praticamente 40 anos trabalhando nessa área. E lá ele conseguiu uma bolsa de estudos com as Irmãs do Sagrado Coração de Jesus. E eu estudei com uma bolsa integral. Eu tenho muita gratidão pelo Colégio Teresa Verzeri, e desde criança eu gostava, nós brincávamos, como muitas crianças fazem, brincavam de ser professora, mas aquilo, pela condição econômica dos meus pais, na época estava um pouco além da possibilidade, mas tudo foi fluindo, acontecendo. Terminando o magistério, já fiz o vestibular, ingressei na pedagogia e tive também a sorte de logo, quando terminei o magistério, saiu uma seleção pública na Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, e em 3 meses eu já estava trabalhando. Olha, que foi a matrícula que eu mantive até 2020, que me aposentei, nessas 20 horas. E depois, terminando pedagogia, eu não sosseguei, fui imediatamente, me inscrevi no vestibular de Direito da FADISA, na época, logo depois IESA, e passei e concluí o curso de Direito e fui me especializando em algumas pós-graduações, tanto na área do Direito quanto da Educação. Sim. E assim estou. Tive uma experiência fantástica também como assessora do Ministério Público, com a promotora na época, Maria de Fátima Moura Almeida, que se tornou minha amiga, excelente profissional, aprendi muito com ela. E essa experiência na infância e juventude também me deu uma bagagem muito grande para a prática nas escolas que atuei. E assim as experiências foram surgindo, não somente na sala de aula, mas uma grande parte da minha vida profissional na área da gestão escolar. Sim. De tudo isso, prof, de professora, gestora escolar, secretária também, né? E agora coordenadora, quais desses papéis mais mudaram a sua forma de enxergar a educação? Eu posso dizer com muita certeza que a sala de aula, bastante, muito, onde me direcionou também a vontade de atuar como gestora, que foi a experiência grandiosa de 3 gestões como diretora do Instituto Estadual de Educação Odão Felipe Pipe. Sim. Na época, então, eu atuava como professora do magistério. E logo depois, na época, a professora Jurema Garzella me convidou para uma função nova que tinha sido aprovada no governo do estado, que era assistente administrativo financeiro. E existia uma exigência legal que você deveria possuir ou curso de Direito, Administração ou Ciências Contábeis e ser efetivo na rede estadual de ensino. E ela me convidou e eu tive essa experiência anterior ao cargo de direção escolar. Eu tive essa experiência bastante técnica na gestão dos recursos públicos da escola estadual, e isso foi uma base muito importante para a atuação como diretora da maior escola aqui de abrangência da 14ª Coordenadoria Regional de Educação, que é o Instituto Odão. Sim. E a partir daí as coisas foram fluindo, acontecendo. Naquele período eu saí da direção por opção, a lei, havia uma alteração da lei na época e eu poderia concorrer novamente. Mas eu entendo que chegam momentos que você percebe a necessidade de mudança para ambos os lados. E apesar de ter o carinho e o reconhecimento, na época eu percebi que era hora de deixar a função e continuar a minha caminhada, e ali o professor Adelino Saibit concorreu à direção e também exerceu os mandatos dele lá junto ao Instituto Odão, e a escola seguiu, e eu segui então a minha trajetória. E logo depois, Luiz Valdir Andres, apesar de na época não ter acompanhado diretamente a campanha eleitoral na Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, ele me convidou para atuar como secretária municipal de educação. Até teve uma resistência, porque cobraram, como assim? Não auxiliou na campanha? Mas foi uma trajetória que as coisas foram acontecendo naturalmente. Isso é muito importante. Sim, vai para além até de reconhecimento, né? De fato, alguém que entenda e preparado para assumir uma cadeira importante dessas, né? Mas daí a senhora falou do Odão, né? O Odão mora no seu coração, tanto que ele ganhou até um livro, é isso?
Como que foi essa... Me conta um pouco dessa história de transformar essa memória escolar em biografia, prof. O Instituto Odão, ele tem na sua caminhada, e desde 2004, nós tivemos o primeiro livro publicado no Instituto Odão pela querida professora Maria Josefa Lago Salapato. Foi minha diretora. Sim, a Maria Josefa teve a ideia, eu estava como diretora, ela foi até a minha sala, eu lembro muito, e disse: professora Rosa, eu quero lançar um livro, o primeiro livro do Odão, e quero que essa trajetória continue. E então nós tivemos o primeiro livro com textos produzidos pelos próprios alunos. E a partir dali, a professora Ezeula Lima de Quadros, professora da área de humanas, ela chegou com o desafio e disse: Rosa, vamos fazer um livro da história do Odão? Vamos! E aí começamos a pesquisar. A história é muito rica de fatos. Imaginem o Instituto Odão começando numa casinha de madeira, e era chamada de Escolinha do Umbu, porque tinha uma grande árvore de umbu ao lado dessa casinha, que era onde hoje é a rótula do Tio Bilia. A primeira professora é Cecília Albuquerque, que tem a origem toda a família do Entre Juiz, e isso é o início da escola, começou em 1934. Nossa. Tem muitos fatos interessantes, fotos resgatadas daquela época. E a Ezeula ficou muitos e muitos dias no Arquivo Histórico Municipal, pesquisando. Eu me dediquei mais à parte da atualidade na época, com os projetos realizados pela escola, com a questão de todos os professores que atuaram em toda essa história do Odão, que começou lá em 1934. Então, temos um livro, a Ezeula Lima de Quadros e eu, lançado sobre o Odão, a história de uma instituição de ensino. Que legal, prof, que legal para os alunos terem acesso a um conteúdo desses, né? Dá mais orgulho ainda, né, da Sim. escola que a gente estuda. E até hoje, Daniele, nós temos a publicação de um livro no Instituto Odão, Interlocução de Saberes. A partir desse livro da história do Odão e da Maria Josefa, com os textos dos alunos, 2003, vou retificar, 2003 Maria Josefa, 2004 a história do Odão, e a partir de 2005 Interlocução de Saberes, onde os professores escrevem seus textos, publicam seus trabalhos, e até hoje, todos os anos, o Instituto Odão publica um livro. Que legal, sabe que eu não sabia que isso acontecia. Que legal, prof. E há alguns anos eles estendem o convite a outros professores, tanto da rede privada, das instituições de ensino superior, e são convidados a participarem com textos nesse livro. Sensacional. Prof, mas daí assim, 1980 para cá, né, a gente teve muita mudança na educação, principalmente na educação pública, né? Claro, a questão da tecnologia, sem dúvida, é uma das principais mudanças. Mas, na sua visão, assim, o que mais de impactante teve de mudança de lá para cá? E o que a senhora acha que ainda precisaria acontecer meio para ontem também na educação pública? A maior preocupação que nós estamos vivenciando agora justamente é esse abandono do aluno, a perda do prazer por aprender. E isso é um grande desafio e que nos motiva a pensar permanentemente em ações diferenciadas, o trabalho com metodologias ativas, tentar mudar a forma de trabalhar, e para ver se nós resgatamos. O maior desafio hoje é manter o aluno na escola. Nós tivemos um grande período na educação brasileira que nós tínhamos o problema quanto ao acesso, a falta de vagas. E há muitos anos nós mudamos esse foco. A questão maior e o grande desafio é a permanência do aluno. E hoje nós estamos a nível de Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, com várias ações pensadas justamente para essa permanência. Neste ano, dando um exemplo bem atual, aqui em nossa cidade, nós estamos com mais 2 escolas oferecendo a modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos,
para ver se desta forma, com uma metodologia também diferenciada e com uma proposta profissional de EJA-TEC, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, 1 ano e meio, e mais um curso de formação profissional para atrair esses jovens que não concluíram o ensino na idade certa e verificarmos se desta forma nós também conseguimos a permanência e o seu sucesso, ainda com um certificado na área profissional. É uma estratégia que está sendo usada. Até o ano passado nós tínhamos apenas a Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Augusto Nascimento e Silva, oferecendo a modalidade EJA. E a partir de agora, em Santo Ângelo, nós temos essas duas escolas, Getúlio Vargas e Instituto Adão. E na abrangência da região, porque são 11 municípios e 36 escolas, na nossa abrangência, nós temos em Cerro Largo a escola Eugênio Frantes. São essas escolas que estão com essa proposta. Mas, além disso, isso é apenas uma das ações. O ensino médio em tempo integral, ele veio para ficar, até porque é uma proposta do Plano Nacional de Educação lá de 2014 e que teve uma prorrogação agora de 2 anos para o seu término, enfim, de validade. E aí nós estamos batalhando para aumentar a oferta do ensino médio em tempo integral, com algumas mudanças na legislação. A partir de 2026, o ano que vem, portanto, nós teremos essa oferta em possivelmente em mais 2 escolas aqui da região, com alguns critérios diferenciados, como a carga horária. Se percebeu, e essa foi uma aprovação de uma resolução a nível nacional, e isso vai acontecer em todo o país. Nós estávamos com 9 horas na oferta do ensino médio em tempo integral, a permanência do aluno de 9 horas por dia na escola. E agora, as escolas que ofertam a partir de 2026 terão 7 horas diárias nessa proposta da implantação do ensino médio em tempo integral. Possivelmente nós teremos a Escola Estadual de Educação Básica Padre Antônio Sepp de São Miguel das Missões, que vai oferecer, e a Escola Estadual de Educação Básica Teodorico Alves Teixeira, que é a nossa escola de ensino médio do município de Eugênio de Castro. Elas fizeram a inscrição e agora terão uma assembleia, porque quem decide, Dani, a implantação do ensino médio em tempo integral são todos os segmentos das comunidades escolares. Não é a Coordenadoria Regional de Educação, não é a Secretaria de Educação do Estado. Nós oferecemos todo o suporte, as orientações, e a partir disso a gestão escolar realiza uma assembleia onde deve obrigatoriamente ter a presença de todos os segmentos, representação de todos, e a partir daí é registrado em ata a decisão da comunidade. Nós já fizemos todo o encaminhamento de orientações, especialmente pela Secretaria de Educação do Estado, e a partir disso as escolas têm subsídios para apresentar à comunidade escolar sobre essa proposta. Perfeito. É uma forma também de atrair o jovem, porque mais uma novidade, Dani, a partir de 2026, todas as escolas de ensino médio em tempo integral criadas aqui no Rio Grande do Sul, elas serão transformadas em escolas técnicas, com muitas opções, onde as comunidades poderão escolher qual o curso técnico que irão oferecer em sua comunidade. Que legal! Isso é muito bom, abre uma perspectiva maior, principalmente nessa questão que eu lhe falei sobre a permanência, que é a preocupação. E além disso, é todo esse suporte que nós temos que dar às nossas equipes diretivas, pedagógicas. Hoje é o dia do supervisor escolar, eu quero dar, através desse programa, um grande abraço aos nossos supervisores escolares, que são imprescindíveis no planejamento de todas as ações pedagógicas e que efetivamente, junto com a equipe, junto com os professores e funcionários, conseguem aquele resultado que nós tanto queremos, que nada mais é do que a aprendizagem e o sucesso do nosso estudante. Perfeito. Prof, eu tenho mais algumas curiosidades a respeito dessas mudanças e até desses desafios, né, que a gente enfrenta. Mas agora são 13h23. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no cafezinho, lembrando que este programa tem o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo e que a gente está ao vivo pelo YouTube e Facebook da Rádio Novos Horizontes. Fica com a gente que a gente já volta.
Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Aqui no estúdio são 13h26 e a gente volta sempre com o aroma da Grinks Café, que segue firme aqui com a gente, e também de Corsã. E a gente continua com a professora Rosa. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de educação regional, dados e desafios, né, dessa gestão. E a gente estava falando antes, prof, sobre justamente desses desafios, né, de manter esse aluno dentro de sala de aula. Seguindo nessa pauta, na sua visão, qual o grande desafio? É por conta do perfil desse novo estudante? O que a senhora entende, assim, que fica mais difícil de manter esse aluno na sala de aula? Bom, Dani, justamente aí entra bastante a parte tecnológica. As mudanças que nós tivemos no mundo todo, eles trazem diferentes opções, e aí nós, como educadores, nós temos que ser muito criativos para atrair a atenção desses estudantes. Eles conseguem a informação rápida através de várias formas, e quando ele chega na escola, se nós não tivermos a oferta de algo diferenciado, inovador, criativo, nós não vamos conseguir a atenção dele. E isso é bastante complexo. Falar Sim. é fácil, mas para quem está na sala de aula, eu até 2019, quando assumi essa função na Coordenadoria Regional da Educação, que foi também por um processo seletivo, eu acho que é importante observar isso, eu estava em sala de aula no curso normal pós-médio do Instituto Odão à noite. E até para aquele público que são pessoas, muitas até têm curso superior e voltam para fazer o curso normal pós-médio, e é muito desafiador. Você tem que ser muito criativo, buscar diferentes formas, ter uma didática diferenciada para atrair a atenção desses estudantes. Sim. Senão, eles abandonam. E esse, com certeza, é um dos aspectos mais pensados em relação ao momento, porque eles têm tudo à sua frente, só que eles têm que perceber que aquelas informações rápidas, elas podem ser importantes momentaneamente. Sim. Mas o conhecimento só se adquire com profundidade, com a busca, com o explorar, para aprender sempre mais. E isso é bastante, sim, desafiador para Muito nós. desafiador. É pra gente, né? Sim. É pra gente, imagina para os adolescentes, enfim. É o que muito se fala nas redes hoje, enfim, pesquisas da dopamina barata, né, prof? Isso. Porque é o que exatamente as telas trazem, né? E aí tirar daquela sensação de prazer para levar para o livro é um grande desafio, né, prof? Nós também. Nós? Olha só, nós temos que nos policiarmos. Eu tenho um livro do meu lado, mas quando eu percebo, eu tô a todo momento à noite revisando se alguém não está perguntando alguma Sim. coisa, olhando alguma... Então, Sim. nós temos. É muito Imagina difícil. o adolescente, a criança. Sim. Por isso que nós temos que trabalhar isso incessantemente para que ele perceba que essa informação rápida, ela pode auxiliar, mas ela não vai lhe dar o domínio pleno em relação aos conhecimentos Sim. em diferentes áreas. E na escola ele pode ter muito mais, ele pode aprofundar isso. Só que ele tem que querer também além da escola. Sim. Aproveitar o momento da sala de aula, da presença do professor, mas também explorar muito mais. Eu não tive a oportunidade também de escutar uma entrevista agora recente, porque é recente,
do Major Brilhante, do Tiradentes, mas eu peguei uma frase que foi publicada nas redes sociais. Ele colocou: jamais um aluno poderá se desenvolver em sua integralidade se ele não dedicar um tempo também fora do espaço escolar. Então, isso é a verdade profunda mesmo. E serve para qualquer um de nós, na verdade. Sim. Não tem como tu te desenvolver em qualquer coisa que tu queira ser bom se tu não, de fato, sentar e estudar, né, prof? Mas aproveitando essa questão da tecnologia que a gente entrou, vamos falar do sucesso que tem se conseguido, então, agora com essa alteração aí da proibição, né, do celular em sala de aula. É claro que é um grande desafio, mas a gente conversava aqui no intervalo que algumas escolas têm feito um trabalho lindo, né, prof? E eu acho que é importante a comunidade ficar sabendo como que a coordenadoria está conduzindo essa questão dos celulares em sala de aula e de cumprir essa nova normativa. Sabe que a partir da aprovação dessa normatização nova em relação ao uso do celular, para muitas escolas não foi novidade. Muitas. Até ficamos surpreendidos quando começamos a fazer uma análise e algumas escolas aqui da região fizeram relatos interessantíssimos que já estavam plenamente com todo esse trabalho, já sem o uso do celular. Cada escola desenvolve a sua sistemática para guardar o aparelho ou se decide com o segmento pais em alguma reunião, se não é para o aluno levar o celular. Cada escola tem essa autonomia de decidir como vai organizar isso. Mas essas escolas que já tinham essa prática procuraram inovar em algumas questões, sempre decidindo com todos os segmentos, mas a novidade é que algumas escolas que não tinham desenvolvido ainda esse controle, começaram a organizar melhor os ambientes das escolas, oferecendo várias possibilidades para os alunos, principalmente no intervalo, com mesas de xadrez, dama, ping-pong. Nós temos uma escola que colocou redes nos corredores, brinquedos, cama de bolinhas para os pequenos, pula-pula, várias opções. A biblioteca aberta, compraram sofás novos, assim, amplos, para eles fazerem leitura no intervalo. E nós temos relatos, claro, tem situações que ainda persistem, Sim, de dificuldades, e que elas estão sendo sempre trabalhadas pelos gestores e pelos professores, mas em relação ao aspecto positivo, eu posso salientar que as gestões escolares procuraram diferentes formas para que o aluno não sentisse a falta do uso desse equipamento no intervalo ou sair da sala de aula e pegar o celular para utilizar. Então, são várias questões que foram acontecendo. Mas ainda temos muito a trabalhar pela frente. É uma normatização ainda considerada nova, sim, mas as escolas estão trabalhando isso bastante. Mas você também falava que teve um relato de uma professora falando da dificuldade. Claro, nós não vamos apenas romantizar a situação, porque não é fácil. Sim. Mas eu vejo que as equipes têm se esmerado em relação às ações que são realizadas para que os alunos possam esquecer um pouco o uso desse aparelho no intervalo e especialmente em sala de aula. Isso é um ponto-chave. Tem escolas que optaram por liberar no recreio. E a sistemática, como eu disse, é uma decisão dos próprios segmentos das comunidades escolares. Sim, e é como a gente falou, né, prof, a grande dificuldade é justamente porque literalmente é uma crise de abstinência, né? A falta do celular, daí falta aquilo ali e a pessoa, além de perdida, acaba ficando, né, a reação química que o cérebro acaba ocorrendo no cérebro é muito séria, né? Mas eu entendo que a escola, prof, também não é e não deve ser a única responsável por conduzir esses processos, né? A gente tem na Constituição o artigo 205 que nos lembra que educação é dever do Estado e da família. Então, a família, ela é fundamental, né, prof? Não tem como a gente não trazer qualquer questão escolar e a gente não voltar para a família, porque sozinha a escola não faz e nem tem o dever de fazer sozinha, né? Exato. E como que a 14ª Coordenadoria tem conduzido, prof, essa parceria com as famílias de trazer isso na prática diária para dentro das escolas?
Em relação à nossa atuação mais direta, nós coordenamos todas as ações do órgão central, que é a Secretaria de Educação do Estado. Nós temos reuniões com os diretores quinzenalmente e com os supervisores também quinzenalmente. E todas essas ações, elas são planejadas e nós direcionamos orientações. E as próprias escolas que realizam essas ações, essas intervenções com as famílias. Muitas escolas realizam trabalhos maravilhosos, com palestras. E agora, no dia 20, nós também tivemos uma oportunidade de estar diretamente com a família, que é o Conselho Participativo. Nós teremos 3 momentos no ano de Conselho Participativo. Agora, nesse trimestre, foi o dia 20 de agosto, na quarta-feira, onde os pais vão até a escola, participam, e ali eles recebem as informações e orientações necessárias. Além das reuniões que são planejadas, que tem a previsão em todos os planos de ação das escolas, as reuniões trimestrais com a participação dos pais. E isso é de suma importância. Sim. E não pode ser esquecido. Sim. Esse artigo 205, Dani, nas turmas que eu sempre cheguei para trabalhar a legislação da educação, é a base, a primeira Sim. aula já. Sim. E esse artigo, ele pode levar várias aulas trabalhando com ele. E ele fala uma questão muito importante que eu sempre tenho frisado, que é justamente isso. Não é responsabilidade somente do poder público, é dever do Estado e da família. Sim. E isso se perdeu muito. Nós temos, isso é uma realidade, não são todas, obviamente, famílias que participam muito, mas é uma questão bem preocupante em relação à postura das famílias nos últimos anos, especialmente quando se pensam que o dever somente está no poder público, tanto municipal quanto estadual, federal. Mas não, a participação da família é super importante. Mas quem tem que atrair a participação da família com ações, com reuniões, com intervenções, é a escola, através da equipe diretiva, pedagógica, especialmente envolvendo professores, funcionários, todos nesse caminho aí que não tem se mostrado muito fácil, justamente por aquilo que nós destacamos há pouco. Vão se mudando os conceitos, a situação vai mudando, a tecnologia vai facilitando muita coisa, e isso torna o dia a dia bem diferente. Sim. Em relação à escola. Até, prof, nesse sentido, essa prof que eu conversava ontem, que eu lhe compartilhei, né, o que ela trouxe também, e daí eu falei, e como é que tá sendo a interação com as famílias, né, eu, curiosa que sou, né, prof, e daí ela sabe que é complicado, porque a gente chama os pais, mas normalmente vem sempre os mesmos pais, né, e aqueles que precisariam vir daquele aluno, às vezes que precisa de uma atenção maior, acaba que aquele pai também não participa. Então, é meio que um reflexo mesmo, né, prof? Da família que não participa, o aluno acaba também não participando e vira assim... E tem uma ação bem interessante a nível de rede de apoio à escola, onde há poucos dias também eu destaquei a importante participação do nosso promotor regional de educação, Dr. Márcio Bressan, que é o núcleo intersetorial para a busca ativa dos alunos que estão infrequentes na escola, com a nova ficha de acompanhamento de aluno infrequente. E essa rede de apoio à escola tem ajudado muito nesse resgate dos alunos. E essa rede envolve Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria, a Assistência Social, a Saúde, o Ministério Público, o Conselho Tutelar. E eu quero destacar que, apesar das dificuldades, que também não é fácil para essa rede, esse grupo de pessoas que se reúnem todas as quartas-feiras à tarde, mas é algo assim que eu posso destacar como muito positivo, especialmente nesse ano de 2025, quando o Dr. Márcio Bressan fez todo um acompanhamento inicial e uma retomada, enfim, uma exigência até, e acho que foi bem importante,
onde esse grupo tenta ajudar as escolas nesse resgate dos alunos que estão infrequentes. Perfeito. Prof, a gente vai rapidinho agora, para vocês também que estão conosco acompanhando, vamos rapidinho para mais um intervalo comercial. Lembrando que este programa tem apoio de Grings Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, e Corsã. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com a professora Rosa, da 14ª Coordenadoria Regional de Educação. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grings Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grings Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h43, a gente está de volta aqui no Cafezinho com a professora coordenadora Rosa, da 14ª Coordenadoria Regional de Educação. E eu quero falar um pouquinho a respeito de alguns números, prof. De 2024, tem uma pesquisa que diz que cerca de 6,5% dos alunos da 14ª foram reprovados, o que, né, de 10.256, isso representa 670 alunos. Então é um número baixo, né? Eu acho que é um contexto aí que revela um trabalho que vem sendo realizado, né, prof? O que esse número sinaliza dentro do contexto regional? Dani, esse número ele é preocupante também, claro, porque nesse universo em torno de 10.300 alunos, envolvendo essas 36 escolas aqui da região, mais de 600, em torno de 700 alunos, mais ou menos, foram reprovados. Eles são nosso alvo também de atenção. E esse ano nós estamos, desde março, com um programa diferenciado na rede estadual de ensino nas 30 coordenadorias regionais de educação, que é o ciclo de governança, justamente preocupados com esses índices. E a cada mês, na semana que vem, nós estaremos em Porto Alegre trabalhando sobre esses indicadores. Nós temos um acompanhamento efetivo através da equipe da coordenadoria e dos gestores escolares. Um acompanhamento com 4 indicadores: frequência, registro de aulas, o aproveitamento, que incide diretamente nesse índice que você coloca, e também a aplicação dos recursos financeiros através do Agiliza RS, que é um programa do governo do estado, das últimas 2 gestões, que direciona recursos financeiros diretamente à conta das escolas para a melhoria dos ambientes e investimentos através da aquisição de equipamentos, mobiliários, recursos para deixar a escola com um espaço melhor para os nossos estudantes em primeiro lugar. E, através desses indicadores, nós somos acompanhados. Nós temos metas a serem cumpridas. E no final do trimestre, que o indicador de aproveitamento, notas, nós temos como visualizar apenas a cada trimestre. Nós tivemos os indicadores agora em junho,
E nós ficamos em segundo lugar das 30 coordenadorias regionais de educação no ensino médio. E considerando o ensino fundamental, médio, todos os níveis, nós ficamos empatados em quarto com mais 3 coordenadorias. É um índice bom quando eu falo de todos os níveis. Claro. Mas quando eu também falo... do estado, né, prof? Isso. Quando eu falo do ensino médio, nós ficamos no ranking, numa boa colocação, segundo lugar. Mas se nós formos olhar, não é um indicador bom. Nós estamos com 21% de alunos com 3 componentes curriculares, disciplinas, em reprovação ali no trimestre. Entendi. Então, quer dizer que ficamos felizes no ranking. 14ª está em segundo lugar no ensino médio. Só que se nós formos olhar, nós queríamos estar ali no 15% em verdinho, que é o índice adequado. Estamos bem, mas não estamos bem. Entendi. Tem trabalho ainda para fazer, né, prof? E agora, no mês de setembro, novamente, nós teremos... estamos trabalhando para isso com todas as escolas para melhorar esse indicador. Temos o desafiador indicador de frequência. Ficamos num índice bom em abril, aí... Tivemos problemas agora em junho, estamos melhorando agora, mas no momento a questão da frequência do aluno, especialmente do ensino médio, que é o público com maior preocupação nossa, temos que avançar. Nós estamos hoje com 18% de alunos com menos de 75% de frequência, e isso é um dado que precisa de atenção. Sim. Em relação às outras coordenadorias, nós estamos entre as 6, com um indicador menores, mas igual, nós temos que cuidar, porque não é um indicador bom se nós formos pensar em relação à educação que nós queremos. Sim. E em relação ao programa Agiliza RS, eu acho importante destacar para a comunidade, é algo muito inovador e importante para as gestões das escolas, na medida em que, nos últimos anos, nós não temos atraso no repasse mensal dos recursos financeiros das escolas, e todos os finais de ano nós temos, através desse programa Agiliza RS, a liberação de um recurso extra, em que as escolas podem fazer as suas aquisições através, claro, dos orçamentos, obedecendo todos os critérios técnicos para o uso do dinheiro público, e em relação à manutenção das escolas. Se vocês visitarem uma escola estadual hoje, vocês vão perceber que elas estão com os seus espaços melhor organizados, e tudo isso é devido a esses recursos que a cada final de ano, especialmente, além da atualização que tem, nós tivemos problemas muito sérios em alguns anos, onde nós não tínhamos repasse em dia dos recursos, e as escolas sofriam muito com isso. E hoje nós podemos dizer que as escolas podem fazer a sua gestão através da participação e da decisão dos segmentos das escolas, uma gestão mais eficaz em relação à aplicação financeira. Temos problemas? Temos muitas redes elétricas das escolas que estão numa listagem para a readequação elétrica. Conseguimos agora, esse ano, a questão do Colégio Estadual Onofre Pires, que era uma demanda de 2011. E tivemos já a inauguração agora, já iniciou a construção da quadra coberta no Onofre, que não tem, e estamos batalhando por uma quadra coberta no Getúlio Vargas, que ela já está aprovada, só precisa agora do direcionamento de uma rubrica para a questão dos recursos financeiros e realização da obra. E a escola Esther Schroeder, ontem a diretora Rúbia me falou que eles estavam trocando o poste, e isso é sinal que daqui a pouco também podemos inaugurar a nova obra da rede elétrica do Esther Schroeder. São situações, tem escolas que precisam ainda de obras que dependem de projetos maiores, com a presença, com a necessidade de projetos de engenharia, e que já estão na listagem, mas que necessitam de mais tempo para a realização e conclusão. Todas essas obras já foram demandadas, estão registradas no Sistema Geral de Obras Públicas do Estado, SGO,
E nós temos agora a felicidade de há 2 anos nós estarmos trabalhando juntos com a CROP, 14ª CROP, Coordenadoria Regional de Obras Públicas, no mesmo prédio da Coordenadoria Regional de Educação. Temos um grupo eficiente lá, a coordenadora Luana, estamos sempre juntas lá em relação à realização das obras. Eles são responsáveis não somente por esses 11 municípios, mas também por todos os municípios da coordenadoria de Ijuí, São Luís e mais alguns municípios aí de outra coordenadoria, que acho que é 3 Passos. É um grupo muito grande, mas eles estão atuando no mesmo espaço que nós e é muito bom. Bastante assertivo colocar as 2 coordenadorias no mesmo prédio, né, Prof? Tu ir ali, ir na sala da pessoa que decide para resolver. Prof, todas essas ações, elas vêm no sentido de criar um ambiente colaborativo à aprendizagem, né? Desde estrutura até aquisição de tecnologias, móveis, enfim. E junto com isso também, agora no Rio Grande do Sul, as matrículas de tempo integral avançaram de 13% em 2022 para 15,8% em 2024. Na minha visão, isso é uma coisa bastante positiva, né, Prof? Como que isso impacta no território regional dentro da 14ª? Sim, nós estamos nesse processo gradativo de implantação aqui também, com todas aquelas assembleias, com todos os segmentos das comunidades. E agora, recentemente, nós tivemos uma orientação específica a 7 escolas aqui da região de abrangência, onde o prazo era 21 de agosto ontem, para as escolas que têm interesse de implantar a partir de 2026. Nós estamos com uma perspectiva em 2 escolas. As demais que foram elencadas nessa listagem pela própria Secretaria de Educação, a maioria delas não tem condições de espaço físico. Essas escolas vieram na lista, mas nós fomos analisar critérios técnicos, a questão, especialmente, como eu disse, do espaço. Elas não têm condições de ofertar o ensino médio em tempo integral, porque o aluno precisa estar todo dia na escola e nós precisamos de ambientes para isso. Mas nós estamos com essa perspectiva de 2 escolas aqui da região a mais. Nós ficaremos com 11. Estamos com 9. Se tudo der certo, se as comunidades escolares aprovarem a assembleia, a partir de 2026 nós teremos 11 escolas de ensino médio em tempo integral. A meta do Plano Nacional de Educação lá de 2014 é que até o final da vigência do Plano Nacional de Educação, os estados teriam que ter 50% das escolas de ensino médio com o tempo integral. E esse é um desafio do governo do estado e por isso se tem uma projeção, por isso que nós aumentamos tanto. Quando nós como rede, a SEDUC, começou a trabalhar isso, eram apenas 18 escolas no estado. E aí foi avançando e hoje nós estamos com 200 e poucas escolas e daqui a pouco 300 e poucas escolas e tem que chegar a próximo de 500 para nós termos, então, esse número. É um desafio, é um desafio. E falando em desafio, a gente tem também um outro grande desafio que foi uma queda, né, Prof? Significativa na alfabetização de 2024, de 63% para 44%. Como que tem sido a atuação da coordenadoria para enfrentar mais esse desafio? O governo federal, ele implantou há 2 anos já o programa Renalfa. Esse programa ele é direcionado à alfabetização no 1º e 2º ano e envolve também, de certa forma, todas as séries iniciais do 1º ao 5º ano. São ações específicas com formações de professores para atuar na alfabetização. É um programa excelente. Com essas formações, nós temos na coordenadoria 2 pessoas, uma articuladora e uma formadora, que trabalha justamente nesse programa federal que está voltado à alfabetização das nossas crianças. Acreditamos que a partir de agora já deveríamos ter tido um avanço maior, mas nós acreditamos que a partir de 2026 nós teremos surpresas positivas em relação a isso, pelo trabalho que está sendo desenvolvido em todas as escolas. E também nós temos um programa que, na verdade, o programa Alfabetiza Tchê, que é do governo do estado do Rio Grande do Sul, ele é pioneiro
E a partir desse Alfabetiza Tchê, outros estados também desenvolveram os seus programas de alfabetização específicos. O programa Alfabetiza Tchê, nós temos também uma professora que coordena aqui na nossa região, que é a professora Alcione, e recebe formações, e nós temos vários formadores também, que, claro, recebem bolsa formação, e tem essa incumbência de acompanhar, realizar ações justamente para que nós possamos dar esse suporte a todos os alfabetizadores e que as nossas crianças efetivamente consigam ler e escrever ao final do 2º ano do ensino fundamental. Sim. É esse o grande objetivo. Então, teremos e temos já essa possibilidade de mudar esses índices, que realmente o próprio ministro da Educação ficou muito surpreso. Sim. Inclusive ele referiu na fala dele sobre o Rio Grande do Sul, e isso nos chateou bastante. É a realidade, mas também, né, incomoda muito, mas também é uma forma de nós focarmos mais ainda em relação a essa questão da alfabetização, especialmente no 1º e no 2º ano do ensino fundamental, que é a etapa da alfabetização. Sim, eu tenho certeza que essa pauta, prof, daria horas de conversa aqui, né? Sim. Só essa pergunta, porque são muitas camadas de discussão, né, para a gente conseguir chegar numa elevação de índice. Mas uma dessas camadas é também o desenvolvimento dos professores, né, a formação continuada dos professores. Como que tem sido, prof, essa até para a questão das tecnologias também, né, que vem ao encontro também da BNCC Computação, como que tem sido essa formação dos professores? Justamente essa equipe, tanto do programa Renalfa quanto do Alfabetiza Tchê, que nós temos os formadores, eles são responsáveis por realizarem formações com os professores que atuam no 1º ano do ensino fundamental e no 2º ano. Isso tudo, Dani, é em nível de rede municipal de ensino e rede estadual. É um trabalho conjunto. Que legal! Sim, é um trabalho conjunto. E nós temos todas essas formadoras a nível de região em todos os municípios. Todos estamos trabalhando juntos para a alfabetização dos nossos alunos, que ao final do 2º ano do ensino fundamental eles estejam efetivamente alfabetizados. Então existe essa preocupação, o objetivo maior do programa é esse, oferecer formação continuada para os professores possam atuar nessas turmas aí do ensino fundamental. E que importante essa colaboração, prof, das escolas estaduais com as municipais, Sim, né? Porque muito. no final das contas, a gente atua na mesma comunidade, né? Isso. Então, E uma observação também, que é uma novidade a partir do programa, é o trabalho também com os professores da educação infantil pré-escola, numa visão diferenciada, mas que também já direciona para o processo de alfabetização. Então, isso aí retoma com intensidade através desses programas, tanto federal quanto estadual, esse olhar e essa prática para os professores da educação infantil, modalidade pré-escola, que é a fase anterior aí ao ingresso do ensino fundamental. É muito importante. Não com a obrigação, jamais com essa visão, mas também essa prática voltada ao educar pensando já no processo da alfabetização, sem que o aluno perceba, mas através da criatividade, da atenção, do brincar, isso. Principalmente, né, prof? E assim, essa também era uma pauta que daria horas de conversa, a questão da importância da educação infantil, né, prof? Para que a gente não tenha todos esses desafios que agora vocês estão resolvendo, né, lá na adolescência, na juventude, enfim, porque a educação infantil é, de fato, a base, né, do desenvolvimento aí do ser humano. A prioridade da educação infantil é do município, mas nós acompanhamos o Sim. trabalho, sempre tivemos a experiência e hoje acompanhamos o trabalho dos nossos profissionais da rede municipal que atuam na educação infantil. Sim. E acredito que nós vamos avançar em relação a isso. Estamos avançando já. Que legal, todos. Que legal. Prof, agora são 13h59. Quer deixar uma mensagem final para a comunidade valorizar e participar mais da escola, né, junto com seus filhos?
Eu acredito que essa é uma das mensagens principais. Nós, como educadores, temos que focar nisso. Os gestores escolares fazem a sua parte, os nossos professores de sala de aula realizam um trabalho maravilhoso, tentam fazer diferente, mas nós precisamos muito da participação da família. E também a nossa equipe da 14ª Coordenadoria Regional de Educação atende muito a familiares que vão buscar informações, orientações. E eu acredito que esse trabalho integrado entre todos nós podemos fazer a diferença. Temos muitas questões complexas, eu não gosto de chamar de problemas, mas temos muitas situações que precisam ser mudadas, mas nós temos que trabalhar para isso. E a família, fazendo parte desse trabalho, estando integrada ao plano de ação de cada escola, nós podemos avançar muito mais, porque ali também é a chave do sucesso. Não espere somente da escola, nós precisamos estar juntos para fazer a diferença. Perfeito. Prof. Rosa, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, obrigada por compartilhar conosco o seu olhar, experiência, os projetos. A educação da nossa região tem quem cuide com alma, então se você está acompanhando aí, ouviu essa entrevista, valoriza a escola, que é um investimento no futuro de toda a nossa comunidade. Eu agradeço também a Corsã e Greens Café Corporativo, que permitem o nosso encontro diário, e a vocês ouvintes que estiveram conosco mais uma semana, muito obrigada pela tua participação e a tua audiência. Eu sou a Dani Schneider, na segunda-feira eu espero vocês com mais um cafezinho missioneiro, um excelente final de semana, um beijo no coração e até lá.